Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é mais importante a gente conversar por ela. Qual o objetivo? Como a gente tem aqui uma premissa de gerar o máximo de conteúdo possível no canal para as pessoas que assistem, eu resolvi hoje gravar o nosso planejamento de marketing da ProResultado. Estou aqui com o senhor Paulo Pina, CEO da i7. Ele tem vasto conhecimento na parte de marketing. Vasto. Já atua há anos nesse conceito de vendas online. E ele veio aqui para me ajudar. A mesa está uma zona, porque realmente está mais desorganizada que hoje, que a gente está trabalhando mesmo, não é um dia de gravação. E a ideia é a gente fazer o entendimento aqui do dia a dia. O que eu, como gestor de uma empresa que tem um certo entendimento de marketing, preciso de resposta de alguém que tem conhecimento na parte técnica para me ajudar. Então a gente vai gravar um pouco do conteúdo aqui, o Paulo vai explicar algumas coisas e aí a gente vai tocar e seja o que Deus quiser, se der certo a gente posta, se não der certo a gente guarda de lembrança. Se falar besteira a gente corta. Exatamente. Rômulo, por gentileza, se preocupe com essa parte e tenta transformar essa reunião em um conteúdo pra gente. Vamos lá então, Paulo. Seguinte, vamos por etapas. Primeiro ponto, a resultado em foco. Eu comecei aqui pela busca do Google, né? Se alguém buscar resultado em foco, pelo menos a gente aparece em primeiro lugar. Se separar, também. Então, a gente já tem termo junto, ok, tá, mas aí é a sua marca, né? Exatamente. Não, é porque teve uma época que a gente não aparecia em primeiro lugar. Né? Então já foi ruim. Mas a ideia que eu queria era fechar essa primeira página inteira com conteúdo. Eu queria que tudo que tivesse na primeira página fosse relacionado à minha empresa. Provavelmente você não vai conseguir. Porque existe uma regra no Google que é o seguinte: ele só pega no máximo 2 páginas por domínio. Você teria que ter muito conteúdo da ProResultado em múltiplos domínios. Então eu vou ter que começar a pensar nisso. O mais importante é entender o objetivo. Por que você quer isso? É para realmente, pela questão de relevância e percepção de quem vai buscar. A pessoa foi buscar para o resultado, tudo que está relacionado à primeira página é só da mesma pessoa, é só daquele mesmo assunto. Você não acha que a percepção da pessoa é melhor quando ela vê outros sites falando de você? Não, tudo bem, mas eu queria que outros sites falassem. Pode ser outros sites, mas a ideia seria fechar a primeira página inteira, entendeu? Por exemplo, fazer um post em outros blogs falando e aí trazendo a ProResultado também. Exato, coisas do tipo. Mas, por exemplo, se eu pego o Paulo Canarim, ele tem essa mesma meta. Então ele aparece aqui, o site dele, o LinkedIn dele, o Twitter dele, o Instagram dele, o site da Nautilus, aí depois nas fotos já nem tanto, e o Facebook. Aí já não é, eu não sei se o Facebook é dele. Entendi. Mas é algo mais ou menos nesse sentido. Quando eu colocar Carlos Pires Consultor, aparece no LinkedIn, que realmente vai ser difícil eu brigar com o LinkedIn, né? Eu consegui ficar à frente dele. Depois, o Facebook, o blog da Resultado em Foco, o meu Instagram, aí aparecem meus vídeos. Depois, isso aqui eu não sei o que é. Esse cara é consultor imobiliário. É. Não sei não. E eu tenho, aí aparece eu aqui e eu aqui de novo, né? Tem uma questão que eu tenho uma briga muito grande com o Carlos Pires, que é isso aqui. Para eu me ranquear, as pessoas que carregam o meu nome que tem relevância, complica a minha vida. Sim. Porque tem um cantor razoavelmente famoso e tem um cara que eu acho que ele é quase um diretor da KPMG, que é uma das maiores não, né? Das 4 maiores empresas de consultoria do mundo. Então vai ser muito difícil eu ranquear à frente desses caras com o termo Carlos Pires. O que acontece? Existem alguns pontos que são chave para você conseguir fazer o posicionamento de conteúdo. Alguns deles vão estar dentro do seu domínio, para isso que você quer, e outros não. Por exemplo, o que está dentro do seu domínio? No seu site, você tem um domínio praticamente total do que você consegue fazer. Por exemplo, você consegue escolher o servidor que vai ter um tempo de carregamento maior ou menor. Sim. Você consegue, na construção da página, preocupar se vai carregar conteúdos que são mais pesados ou não, se você vai ter um cache ou não, e isso aí impacta na performance da página, consequentemente impacta em várias métricas de performance de página que vão auxiliar na indexação. Por quê? O Google ele quer a melhor experiência para o usuário. Sim. Dentro dessa melhor experiência do usuário, porque o usuário na prática é o cliente do Google, né? Dentro da experiência do usuário, ele considera algumas métricas, por exemplo, o tempo inicial de carregamento, né? o first byte ali do site, ele considera o cumulativo layout shift da página, que é
quanto a página distorce durante o carregamento, ele considera o tempo total de carregamento e o tempo que a página passa a ser responsiva, passa a poder ser utilizada. Então, são métricas de performance que, quanto mais bonita for sua página, mais pesada ela tende a ser. Se você coloca um vídeo, por exemplo, muita gente usa landing page com VLS, VSL, né, que é um vídeo de vídeo sales. Vídeo de vendas. Um vídeo de vendas. Então, o vídeo de vendas ele é legal em muitas páginas, mas ele vai triplicar o carregamento da sua página. Então, essas coisas você tem controle. Mas quando você está falando de aparecer em outras plataformas, ou seja, se você quer fechar a página, você tem que estar em outros domínios. E aí, para fechar isso, você vai depender de outros sites de terceiros. Certo. E depender de sites de terceiros significa que você não vai ter o controle total da coisa. Que aí, só para te dar uma ideia, meu pensamento nesse aspecto eu trouxe agora uma pessoa para produção de conteúdo massivo na pró-resultado, para ela virar uma relevância, e depois eu poder pegar essa mesma produção de conteúdo da pró-resultado e começar a tentar fazer collab com outros sites, com outras coisas. Porque eu preciso primeiro ser relevante para depois eu tentar buscar uma parceria. Porque eu prefiro oferecer antes para depois pedir. Mas pensa no seguinte, tá? Em geral, quando você fazer um collab, por exemplo, de blog post, normalmente esse tipo de collab, o pessoal não faz o collab na marca. Por exemplo, eu faço muito collab na E7. Mas os collabs, eles são baseados em conteúdo. No meio daquele conteúdo, a gente, por exemplo, vamos dizer que Alex Vargas, por exemplo, a gente faz conteúdo ali com ele, né? E aí ele posta conteúdo dentro da E7, e nesse conteúdo que ele posta dentro da E7, não vem o nome dele, não vem o Fórmula Negócio Online, não vem o Alex Vargas, não vem o Núcleo Expert. Vem o conteúdo, assim, toda a chamada ela é em volta de determinadas palavras-chave que ele quer ranquear. A gente escreve o conteúdo baseado no que quer ranquear e no meio do conteúdo ele cita o Núcleo Expert e tal. Mas aí isso não vai dar tanto peso para uma indexação de primeira página, talvez, entendeu? Porque é o seguinte, a minha ideia pra gente começar a pensar na questão de marketing. Vamos passar por etapas. Mas eu tenho uma ideia assim, para fechar só esse ciclo, uma coisa que você pode fazer é pensar em portais grandes que você consegue gerar o conteúdo. Por exemplo, o YouTube. Sim. Por exemplo, Instagram, LinkedIn. O que eu faço, essa ideia hoje. TikTok. Se você gerar conteúdo com o nome da pró-resultado ou o resultado em foco em vários portais, mesmo que não seja uma coisa interessante para você comercialmente, sim, você vai ter uma chance maior de ranquear. Porque esses portais eles já têm uma autoridade, tá? Que aí é o ponto que eu ia falar. Aí entra a autoridade, né? Que aquele domínio tem, a relevância que ele tem perante o Google, e você já vai usar a autoridade dele, vai gerar um conteúdo interessante, a sua chance de conseguir fazer um posicionamento, nesse caso, aumenta drasticamente, entendeu? E não depende de terceiros, vamos dizer assim, entendeu? Da boa vontade da pessoa colocar o seu collab do jeito que você quer ali, entendeu? Os grandes portais é uma primeira ideia que eu tenho tentado. E é onde eu mais invisto recurso hoje. São nesses portais. Por exemplo, você faz podcast? Não, na realidade, hoje eu não considero que eu faço podcast, né? Na verdade, eu considero que eu faço conteúdo para a internet. Mas eu posso transformar isso depois em áudio. Às vezes é pegar algum conteúdo seu, transformar em áudio, transforma num podcast e coloca no Spotify. Não porque você quer... Porque assim, quem quer abraçar o mundo normalmente falha em tudo, né? Então, se você quer gerar conteúdo para todas as plataformas, você não vai gerar um conteúdo bom em nenhuma delas. O que eu sugeriria é assim, foca em uma, duas plataformas e faz um negócio muito foda. Mas, nesse caso, estrategicamente, você pode pegar esse conteúdo, transformar ele em, por exemplo, no caso, um podcast e colocar no Spotify com o objetivo de posicionamento. Nem com o objetivo de gerar tráfego, de gerar... Só aproveitar da plataforma, né? Exatamente, aproveitar da plataforma. Vamos pensar aqui no que eu tenho hoje e o que eu quero chegar, né? Quais são os... Não vou falar personas, mas os meios de comunicação, por onde que as pessoas chegam até, né? Quais são as plataformas? Não sei qual é o melhor termo disso. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é mais... importante a gente começar por ela. Qual o objetivo? O objetivo é começar a pensar em fazer vendas pela internet. Vamos começar então pelo objetivo. Acho que vai ser mais fácil. O que é o meu objetivo? Vender consultoria. 3 produtos que eu posso vender. Consultoria digital, consultoria tradicional e mentoria. Tá. O que e contabilidade. São prestações de serviço. Tá bom. Então são 4 produtos. Coloquei produtos.
Aí você tem a consultoria digital, consultoria tradicional e mentoria com o Carlos Pires e contabilidade. Tá. Agora vamos explorar um pouquinho mais isso daí, porque acho que é relevante. Primeiro, consultoria digital. O que é a consultoria digital? Qual é o ticket? Qual é a persona? Qual é o conteúdo? O que é a consultoria digital? Vamos colocar. A consultoria digital é uma consultoria voltada para pequenas empresas. O cara que quer ter uma consultoria, quer ter alguém que apoia ele ali, mas ele não está disposto a pagar um consultor que vai até lá. Talvez é fora do estado, ele não quer pagar passagem, hotel e todas essas coisas. É uma consultoria com ticket médio mais baixo. Colocaria ali, talvez, depende do modelo. Eu não tenho um modelo de ticket médio barato. E o que ela vai abranger em relação à tradicional? Ela tem alguma coisa diferente do conteúdo? Ou a diferença é só a proximidade que a pessoa vai ter e o modelo de entrega? Mais a proximidade, inicialmente, mas eu estou pensando em separar um pouco isso. Talvez colocar essa consultoria digital, ela voltada basicamente para gestão financeira, por exemplo, no primeiro momento. Então seria uma consultoria financeira. Tem um pensamento das possibilidades. Entendi. É como se eu fosse assim, se eu fosse dividir isso aqui em produtos. Você poderia ter duas consultorias digitais. Você poderia ter uma financeira e uma estratégica, por exemplo. É tentar dividir em subprodutos, porque aí eu poderia até fazer mais barato. Mas, por exemplo, consultoria financeira. Você poderia fazer um ticket de 997, por exemplo, na financeira, uma outra só contábil, estratégica, fiscal e contábil, talvez. Que aí eu jogaria isso mais para contabilidade. Você tem a parte de consultoria fiscal e contábil também, que pode ser um produto. Sim, mas isso eu jogaria até... Aí eu colocaria talvez ela é aqui... da financeira, né? Mas eu jogaria isso aqui, talvez, aqui dentro da contabilidade estratégica, como um subproduto, auditoria. Poderia ter uma auditoria digital, uma auditoria virtual, produtos que o cara contratasse uma auditoria sem ter a necessidade do cliente ir lá. Tá, mas você está falando de arrancar fora a consultoria digital? Não, eu arrancaria que a auditoria, esses processos, eu venderia pela contabilidade. Imagina só. Entendi. Você continuaria tendo a consultoria, que ela é frequente todo mês, e a auditoria seria pontual. Mas a gente pode até colocar aqui quem vende cada coisa. Aqui é para o resultado. Aqui também é para o resultado. Aqui quem vende é o Carlos Pires. Por mais que hoje eu fature isso pelo resultado, e aqui quem vende é resultado em foco. Porque a resultado em foco, ela poderia ter um modelo aqui de contabilidade e auditoria digital. E o que é a contabilidade digital? A contabilidade digital é aquela contabilidade que você não tem contato direto com o cliente. Modelo contabilidade. Mas é contabilidade mesmo. Entendi. A diferença é que essa contabilidade estratégica aqui o cliente vem, a gente conversa, faz planejamento tributário. Mas não é legal separar, não? Contabilidade e auditoria são duas coisas diferentes? Poderia ser. Ctrl X, eu posso separar a contabilidade digital. Porque a contabilidade digital, ela vai ser mensal. A auditoria é uma vez só. Não é isso? São pacotes aqui, aqui é recorrente. A pessoa pagou, ela vai ter um escopo, terminou o escopo, terminou a auditoria. Mas a contabilidade segue. Por exemplo, vou colocar um exemplo você, que tem algumas empresas. Você poder, por exemplo, olhar e falar, será que minha contabilidade está certa? Não agora, porque você está com uma boa contabilidade. Mas, no passado, você olhar, será que minha contabilidade está fazendo as coisas certas? Será que eu preciso realmente contratar uma KPMG, uma Price? Inclusive, isso é uma ideia que eu estou tendo agora, nesse minuto. Não tenho muita coisa. Se eu quiser contratar uma auditoria, todo mundo pensa que a auditoria é um processo caro. Ou é muito caro. Olha lá, tá vendo? Se eu jogar só a auditoria digital, aparece mais contabilidade. Processo de análise de documentos, cruzamento de dados, interesse. Aqui é conteúdo, né? Ok, Tá vendo? Não tem uma questão. E se eu jogar só auditoria empresarial? Vamos colocar o que você está com dúvida sobre a sua contabilidade. Se você está pagando as coisas certas, o que você jogaria no Google? Procuraria outra contabilidade. Você não procuraria uma auditoria para ver os dados da sua contabilidade? Não, porque eu tenho a imagem que é caro. De que é muito caro. Então eu tenho a imagem que eu vou gastar, sei lá, 20, 50k para poder fazer uma auditoria. Sim. Entendeu? Faz sentido? Faz mais sentido talvez eu procurar uma outra contabilidade e normalmente alguma contabilidade que alguém indica. Então eu iria procurar o Carlos Pires, falar, Carlos, indica uma contabilidade aí, como foi exatamente no passado. O que a gente vai ter que fazer é tentar quebrar um pouco disso. Mas aí é uma questão da minha estratégia de conteúdo. Que talvez fazer, por exemplo, vídeos para a internet mostrando como que a auditoria pode ser feita mais barata, mais em conta, como que o cara pode ter acesso, por que ele precisaria ter uma auditoria. A auditoria, talvez, ela faz sentido que ela esteja ligada ao Carlos Pires também. Porque é o seguinte, uma auditoria digital dentro da própria contabilidade... mas aí seria para terceiros, né? Eu sei, mas eu estou falando o seguinte, como que a pessoa talvez a pessoa vai achar que tem
que tem um viés. Sim. Entendeu? Agora, se Mas você eu coloca no Carlos Pires, É. é o expert que está colocando o nome dele na reta ali. É porque o que eu faço hoje, por exemplo, clientes que chegaram pelo digital para mim, eu joguei eles para o resultado. Não, mas eu não digo a execução, eu digo a chamada, eu digo... Não, beleza. Entendeu? Eu digo Mas aí a comunicação. Mas todas as chamadas acabam caindo aqui dentro. A comunicação, entendi, ela sempre cai aqui entendi. dentro. Tá bom. Porque aqui eu falo, eu já vendi auditoria pelo online, eu já vendi consultoria pelo online E mentoria. e contabilidade também. Contabilidade. As pessoas me procuram para saber essas coisas. Aham. Pelo Instagram, pelas outras plataformas. Tá. Então a ideia... Ou seja, o Carlos Pires, ele é a porta de entrada ali. Na verdade, tudo. ele não vai vender... Na prática, ele não vai ser o executor. A entidade que vai executar. Quem vai executar vai ser a Pró-Resultado ou vai ser a Resultado em Foco. O Carlos, ele é o expert. Exato. Vamos pensar no desenho da minha operação hoje. Vamos pensar no cliente. Ele tem alguns meios de contato comigo. Esse cara, ele pode chegar... Uma das principais fontes hoje é o YouTube. Outro são as redes sociais. O cara chegou... Por onde ele está hoje assistindo meu conteúdo? Pelo YouTube e pelas redes sociais. Uhum. Beleza. Desse cara, eu preciso mandar ele para algum lugar. Porque hoje, o que está acontecendo? O cara faz um esforço muito grande para falar comigo. No YouTube, você gera conteúdo diverso daqueles 4 pilares? 4 pilares. Eu falo até de mais pilares. No YouTube eu falo muito assunto. Não, eu sei, mas tipo, é porque você tem, o que você vai oferecer são 4 pilares. Mas tem mais. Por exemplo, vou te dar um pilar que eu vendo hoje no YouTube. Muita gente já me procurou para fazer esse conteúdo e eu acabo não tendo tempo, eu perco time com isso. É Office 365, que é uma coisa que hoje a gente da Pró-Resultado conhece muito de Office 365, por quê? A gente não conhece a parte técnica, igual a maioria dos professores do YouTube. Eu conheço a parte prática. Uhum. Então eu não ensino o cara como criar ou apagar um site do SharePoint. Uhum. Não, eu viro para ele e falo, olha, como que você usa o SharePoint da sua empresa? Você vai criar um site para cada departamento, um subsite para cada área. Sim. Então, tem não esse modelo. Criar um gráfico, é quais gráficos criar. Exato. E onde você vai utilizar. E o cara vê muita prática nisso. Uhum. Então, hoje, eu tenho muito conteúdo aqui, nas redes sociais, mas esse cara não sabe por onde ele começar. Mas, vamos dizer, pegar esse exemplo prático. Você vende esse serviço? Vendo esse serviço, mas hoje como consultoria. O que eu quero começar a fazer é talvez pensar em vender esse serviço também como curso. Ou talvez fazer o cara comprar a mentoria. Eu queria uma possibilidade do cara comprar alguma coisa na hora que ele entrou no site. O que eu vou sugerir? Eu acho que a gente tem que continuar um brainstorm de produto, tentar desenhar todos os produtos que a gente poderia criar a partir dali, e aí começar a fazer ali um pareto ali do que faz mais sentido priorizar. Entendeu? Ser. Porque o problema é como dividir esses produtos. Porque, por exemplo, eu tenho consultoria digital. Beleza, é um caso. Consultoria digital, ela pode ter consultoria financeira, consultoria estratégica e uma outra, implementação Office 365. Será? Acho que não, hein? Essa implementação Office 365, você está falando que um consultor vai sentar com o cliente e implementar, não vai ser um curso. Não um curso. Entendi. Um consultor tá mesmo. É consultoria. Tá bom. Mas aí eu vou te falar aqui de cursos, então. Por que ele está no Carlos Pires? Porque o Carlos Pires é a persona do Carlos especialista. Pires é só o especialista. Exato. Ele vai falar do curso, mas vamos pensar no produto. Quem vai executar a venda dos cursos? Não, executar a venda dos cursos. Vai faturar onde? Pode ser no Carlos Pires, no site do Carlos Pires. Não. Faturar. Quem vai faturar? Pode ser gerar no Carlos Pires, não tem diferente. O Carlos Pires é um CNPJ? É. Você tem um CNPJ, Carlos Pires? Ainda não, mas isso é uma coisa fácil de resolver. Tá bom, ok, entendeu? Beleza. Porque eu poderia fazer. Porque sentido. Hoje eu jogo na Pró-Resultado. Faz sentido, beleza. Então, nos cursos, vamos terminar os produtos que são recorrentes, e aí a gente entra nos produtos pontuais, pode ser? E aqui, somente te dar uma ideia, tudo que eu tenho aqui, eu também tenho aqui. Só que qual que é a diferença da consultoria tradicional e o que eu preciso pensar? Hoje o cliente ele chega e fala o seguinte, Carlos, eu vou te dar um exemplo que fechou agora. O meu conteúdo começou a rodar dentro de uma empresa, o cara conseguiu achar meu telefone e me ligou. E virou um contrato de ticket médio altíssimo e recorrente. Uhum. Então, o cara me procurou e falou comigo, Carlos, eu queria implantar planejamento estratégico na minha empresa. A minha não, a minha tá aqui. Não, essa é a sua câmera. A minha é aquela ali. Eu preocupo com a minha, você preocupa com a sua. Tá. O cara chegou e falou comigo, Carlos, eu quero fazer planejamento estratégico. Sentei e comecei a conversar. Entender, peraí, o que você está buscando? O que você tem? Quais ferramentas você usa? Aí eu descobri que o cara chegou um fundo de investimento, foi o fundo que optou por me contratar.
Um fundo de investimento investiu numa empresa aqui no Brasil, o faturamento da empresa multiplicou milhares de vezes, milhares não, mas algumas dezenas de vezes. Eles precisam agora reorganizar a empresa, contratar gente, colocar pessoas no lugar certo, estruturar a gestão financeira, estruturar a implantação do software, falar de classificação, pensar na contabilidade. Então, assim, virou uma mentoria. Não, aí virou uma casa o quê? Eu vou lá para Rondônia para atender esse cliente. Uhum. Então, virou uma consultoria tradicional no modelo o quê? Velho, eu preciso de um cara aqui dentro. Eu mostrei tanto problema para eles nessa hora, eu mostrei tanto... Porque, assim, o cliente, às vezes, ele olha um problema. O que a gente acaba fazendo você puxa a pena, sai a galinha inteira. Então o cara pensou, eu preciso de alguém que faz o meu planejamento estratégico. Aí quando puxou, e como é que você vai fazer a gestão financeira para alimentar? E a comercial, e os processos, e a equipe, e a estrutura. Aí ele entendeu que era muito mais complexo. Mas a sua mentoria, ela não abrange justamente, quer dizer, eu não sei o escopo dela, né? Mas ela não abrange justamente o gestor tendo uma visão mais ampla do próprio negócio? Mas aí o gestor tem que executar. Não, tudo bem. Ou seja, o que eu imaginei que nesse caso ele teria a mentoria para ele gerir as consultorias também, não? Pois é, mas aí o que acontece? Acaba que o cliente não tem o tempo para fazer isso. Entendi. E o que ele acaba fazendo? Eu mostro ele tanto problema que ele fala o seguinte, não, eu prefiro que o Carlos venha, execute e ajude as pessoas a executar do que... Eu vou te dar um exemplo. Como que funcionaria isso? Nesse mesmo caso, eu virei para ele, a primeira coisa que eu ia virar para ele falar, eu preciso de um mapa geral do processo. De qual que é a operação hoje? E os caras não iam fazer um mapa do jeito que eu fiz. Então eu fui lá e comecei a desenhar a operação e eu sou um cara executor, eu sou um cara de operação. Até brinco que a posição de CEO da ProResultado, ela tá totalmente aberta a qualquer um que quiser assumir e me deixar como consultor. Você é um ótimo consultor para esse cara. Eu chego e realmente me fala qual que é a sua operação e comecei a desenhar. Ali eu tenho uma visão clara de como que o cara está pensando que é só uma operação de venda pode impactar lá embaixo, numa área de custo, numa área financeira, numa análise de negócio. Então, eu tenho essa visão, entendi isso, agora eu preciso de um organograma. Eu faço junto com a pessoa. Eu vou mostrando para ela os impactos. A mentoria é muito assim, olha, você precisa ter um organograma. Entendi. E o organograma ele tem que ter isso aqui. E acabou, o cara tem que se virar para fazer. Sim. Com a consultoria, não. A gente precisa fazer um organograma, eu estou indo lá, quem é a pessoa que vai sentar comigo, eu vou fazer o organograma com ela. Então, é muito mais executivo. Vou dar um exemplo da sua casa mesmo, lá na I7. Uma coisa é eu virar para você e falar o seguinte, olha, preciso de uma DRE. Fala para o seu financeiro fazer uma DRE, uma análise de resultado e estruturar. Outra coisa é eu colocar um consultor lá dentro que vai lá na hora que a pessoa está fazendo o lançamento e alinha o processo de classificação do lançamento, monta a DRE junto, valida e depois te apresenta. Mas aí, deixa eu te perguntar, nesse caso, a consultoria ensina a pessoa a fazer a DRE? Ensina, que é o modelo que você tem hoje. O Rafael vai lá e senta com a Ângela e ensina a fazer. Acho que assim, a gente acaba não explorando muito isso porque já vem pronto, então você fica mal acostumado, né? Exato. Mas, entendi. Ou seja, se ela chegar e falar assim, não, eu quero aprender como eu faço uma DRE do zero. Exato. Já está incluso. Está incluso. Entendi. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. A gente lá não ensinou tanto a DRE, mas a gente vai lá e refaz os lançamentos. Na hora que a gente tem uma reunião mensal de análise de resultado, você fala, olha, isso aqui eu não quero ver assim, dessa forma. Porque a percepção que vocês tiveram é diferente da realidade do meu negócio. Sim, entendi. Então eu quero passar isso aqui para... isso aqui eu coloquei como uma despesa. Não, eu quero que marketing seja custo. Entendi. Porque eu estou convertendo diretamente. Ou a competência, por exemplo, a gente recebe coisas que são anuais, mas que precisa talvez diluir durante o ano, ou não. Exato. Ou não, né? Porque no nosso caso não dilui. No nosso caso a gente tem flutuações. E para mim eu colocaria a diluído. Diluiria, exato. Para ter a projeção melhor. Entendi. A diferença da mentoria é eu virar e falar, você precisa ver isso diluído mensalmente. Entendi. Mentoria. Consultoria. Eu vou colocar um consultor lá para resolver esse problema e a gente vai conseguir no próximo mês ter isso pronto. E você tem cliente que contrata as duas. Sim. Ele quer aprender a tocar o negócio dele, sim, mas ao mesmo tempo ele precisa organizar a casa no curto prazo e depois ele precisa ter a visão de como que ele vai fazer essa manutenção. Hoje eu tenho cliente, eu preciso fazer proposta. Terminando aqui, eu vou fazer umas 3 propostas de mentoria, que é literalmente o cara quer vir aqui conversar com o Carlos para ele dar uma direção sobre o que é de fato uma boa gestão financeira. Porque o cara vê no YouTube e fala, gente, não tem discussão. Gestão empresarial é contabilidade. Contabilidade é a melhor ferramenta de gestão que existe e as pessoas não sabem usar. Tudo termina na contabilidade. O cara vê isso, ou vê um exemplo ontem. Ontem eu estava mapeando uma operação de uma transportadora de grande porte. Hoje operando, tem mais de 300 veículos operando dentro da transportadora, estou falando de carretas. O cara trabalha para CNH, para Fiat, para Belgo, para algumas das maiores empresas do país. A gente tem operação em 5 estados com sede própria, uma operação muito complexa, a gente mapeou tudo da operação dele para trocar o RP. Então,
A Fiat não vai virar para você e falar, transporta, tá aqui a lista de equipamentos que você vai transportar. Ela vai te mandar um EDI num layout específico, onde tem o produto, o peso, a estrutura, aonde você entrega, e o seu sistema tem que absorver esse EDI e traduzir ele no manifesto, que é um monte de CTE dentro de um único veículo de transporte. Né? Na hora que a gente mapeou tudo isso aí para trocar um software, a complexidade está nessa parte. Mas todos esses detalhes vão impactar onde? Lá na contabilidade. Porque é lá que eu vou ver se o meu resultado é melhor em um tipo de operação ou em outra. Lá que eu vou ver se a manutenção que eu estou tendo num tipo de operação é maior do que eu tenho em outra. É porque a contabilidade ela vai fazer a tradução financeira da operação. Né? Exato. E econômica, né? Então, quando o cara vê eu falando isso na internet, o que ele acaba pensando? Eu preciso disso na minha operação. E aí ele vem e pede a mentoria. Carlos, olha para a minha operação e me ajuda a entender o que a contabilidade daria de resultado para mim. Entendi. E contabilidade como gestão empresarial, dentro de casa. Não como contabilidade que a gente entende. O que em geral tem maior ticket? Mentoria ou a consultoria? A consultoria, sem dúvida nenhuma. Entendeu? A mentoria, por exemplo. Consultoria, como a minha mentalidade como porque a consultoria, eu sei que tudo bem, a forma como você faz a sua consultoria, eu entendi que, beleza, você vai lá e ensina, mas você vai ensinar o operador a executar o trabalho dele. Você não vai ensinar o porquê, o como que a pessoa vai fazer uma determinada coisa. Então, por exemplo, questão igual, por exemplo, da DRE. Você tem um diretor financeiro da empresa, né, que é um dos sócios, e ele tem lá as pessoas que vão fazer a operacionalização da parte contábil, fiscal, financeira, projeções, previsões, etc. E essas pessoas vão preencher a planilha. A sua consultoria pode até ensinar a pessoa a preencher a planilha, mas essa pessoa ela nem sabe o porquê das coisas. Talvez é porque, olha onde é que está. É mentalidade. É muito mindset mesmo. Hoje eu acredito muito nisso. A minha mentalidade, o meu mindset é mentoria, eu ensino. Isso. O gestor. Isso. Tem um valor. Consultoria, eu executo e coloco a minha equipe inteira. Mas a consultoria, você mantém o cara refém. Exato. Entre aspas, sim. Né? Porque eu costumo brincar que a consultoria, quando bem feita, estruturada, a ideia é que o cliente... O cara não vai te trocar. Ele não me troca porque ele não quer, mas a ideia é que ele fique sustentável. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, a partir de quando ele tem uma consultoria, ele implementou, está funcionando essa consultoria, está funcionando redondo, ele não é autossuficiente em muitos casos na execução. Sim, algumas coisas ele prefere garantir que tem uma consultoria. Se eu, por exemplo, parar de ter a sua consultoria, tem um monte de processos que a gente tem hoje que a gente vai simplesmente deixar de ter. Sim. A gente não vai... A gente não tem pessoal hoje dentro do negócio que consegue saber sequer a importância de ter determinadas coisas. Sim. A gente simplesmente não vai dar valor para aquilo. Não é que não dá valor, não é isso. É porque não vê valor. Por exemplo, DRE. Sim. Eu não tenho pessoas hoje para poder chegar e fazer uma DRE do zero. Mesmo que eu não sei fazer uma DRE do zero. Se eu for fazer uma DRE, por exemplo, aquelas planilhas, a planilha da DRE que a gente tem que... Cara, é extremamente detalhada. Se a gente for fazer alguma coisa naquele sentido, vai ser muito minimalista. Sim. Então, a consultoria, ela meio que deixa a pessoa ali, ela cria um vínculo relação. Ali, cria uma relação que é recorrente. A mentoria, ela normalmente, quando é uma mentoria que não é pontual, né? Porque às vezes é uma mentoria pontual num escopo muito específico, mas quando ela é uma mentoria um pouco mais geral de gestão, ou gestão estratégica, ou gestão de e-commerce, ou gestão de negócio, ela acaba sendo um espectro mais amplo. Eu tenho um cliente de mentoria, né? Na minha mentoria eu pego o quê? E-commerce, marketing digital, automação, automação de processos, automação de processos, e o alinhamento de mentalidade também. Sim. Porque, no caso, por exemplo, uma pessoa que tem um negócio físico, ela vai para o e-commerce, ela tem que dar uma girada de chave, porque senão ela fica presa em umas coisas que não faz sentido mais. Que vai atrapalhar o negócio digital dela. Então, o escopo, por exemplo, como eu trabalho a mentoria, é o quê? Você pega um período ali de 6 meses, que eu acho que é o tempo mínimo necessário para você conseguir gerar algum tipo de transformação. E aí começa ali, por exemplo, faz um diagnóstico do negócio da pessoa. Nesse diagnóstico, você vai entender, e assim, na mentoria, o que eu entendo, e aí é aquele negócio, é tudo muito subjetivo e vai de acordo com cada implementação. Mas a forma como eu acho que faz sentido para mim trabalhar a mentoria para mim a mentoria, ela vai pegar a parte do negócio, mas ela vai pegar a camada da pessoa,
do gestor, ou seja, não só os interesses do negócio, mas o interesse do gestor, a proposta de vida daquele gestor, o desejo daquela pessoa. Tipo, por que ela criou aquele negócio? E assim, se ela criou um negócio para vender, você tem uma tratativa de como que você vai lidar com determinadas coisas. Se ela criou um negócio, por exemplo, porque é o sonho da vida dela, é outro. Num negócio que ela tem, que é o sonho da vida dela, ela não quer sair daquilo ali. Você não precisa considerar que todas as coisas que você for executar, no seu caso, por exemplo, tenham que ser independentes do gestor, né? Tipo, vamos dizer, ó, se eu chego para você e falo, ó, eu preciso da sua mentoria para poder ajustar a minha mentalidade em relação ao meu negócio, considerando que eu quero vender esse negócio no prazo de, sei lá, até 5 anos. Você vai me orientar para eu delegar o máximo de coisas possível, para eu automatizar o máximo de coisas possível, para eu tirar coisas do meu escopo e de forma que amanhã o negócio não dependa de mim, ele tenha um valuation independente da minha pessoa. Mas o que eu vejo, talvez a minha mentalidade, ela fica no seguinte, talvez eu não dou o valor necessário para minha... Na verdade, o resumo seria para minha história mesmo. Se você pegar, por exemplo, o Falcone e chegar lá na Falcone e falar, eu quero uma consultoria, eu quero muito consultor, eu quero muita gente aqui dentro da minha operação. Eles vão te cobrar 25 mil reais, 30 mil reais por mês, num projeto de 1 ano. Talvez um pouco mais, 40, dependendo do tamanho da empresa. 40 mil reais por mês, 1 ano, com uma... Vamos colocar um projeto que eu sei, que eu já bati de frente com eles na precificação. Eu quero ter 2 consultores aqui dentro, full time, durante uma semana inteira, isso alguns anos atrás, hoje deve ser mais caro, 25 mil reais. Se esses caras quisessem ter uma reunião por mês com o professor Vicente Falcone, ia ser tipo 100 mil reais. Isso não é consultoria. Então, a mentoria com ele seria muito mais caro. Exato. Pega o Érico Rocha, que é do mercado digital. Mesma coisa. Você quer ter a consultoria da equipe dele? Talvez se você pagar o pacote premium dele lá, 25, 30 mil reais, você vai ter a consultoria. Agora, se você quiser ter com o Érico, vai ser um pacote de mentoria, vai ser 100 mil, 200 mil. E é o ponto. A consultoria é escalável, a mentoria não é. Sim. A consultoria pode ter o seu... Você tem consultores. E você pode dobrar a quantidade de consultores se você precisar. Sim. Mas a mentoria é só o Carlos Pires. E é uma coisa que eu evito vender. Por isso que hoje eu precifico, talvez eu não precifique tão bem, mas se você for pensar, se eu fosse fazer um comparativo, se eu tenho mentoria, a comparação é mais ou menos essa. Só vou jogar números mais altos para ficar mais fácil de entender. Mas a consultoria por mês, o cliente teria que pagar 100 mil reais. A mentoria pagaria 20. Só que a mentoria são quantas horas? É 1 hora por semana. A consultoria, o cara tem quase 10 horas por semana. Beleza. Entendeu? Mais 1 hora do Carlos incluído nisso. Ou seja, o custo hora da consultoria é menor. Ela pode até pagar mais na consultoria do que na mentoria. Exato. Porque ele precisa de muita gente para poder executar. Mas a mentoria, o valor hora dela é mais valioso. Porque é igual, por exemplo... isso aqui é fato. O valor hora é mais valioso no resultado. Mas tem que ser bem mais valioso. Talvez eu tenha que precificar mais alto com o tempo. Entendi. Mas quem já é cliente, preocupa não, tá? Vou mudar o preço agora, não. Mas olha só, por exemplo, o seguinte. Quando você vai vender conhecimento, né? O que é mais importante? Você ensinar uma coisa pontual ou você ensinar a pessoa a aprender? Eu concordo. Eu acho que assim, é fato. Só pra gente não delongar, é fato. A consultoria, ela deveria ter um ticket médio, não um ticket médio, mas o custo hora dela menor. Mas o que hoje acontece? Eu acabo focando muito na consultoria porque ele é mais escalável. Por mais que hoje eu tenho vários problemas de gestões. 50 mil. Eu teria que colocar uma coisa desse tipo. Coloca para não vender. Sim. Entendeu? Eu não quero vender mentoria, eu boto 50 mil. Vai ter alguém que vai comprar. Que vai entender o valor e que vai falar, cara, eu quero. Eu pago 50 mil. Entendeu? Pronto. Porque ele vai estar pagando por uma coisa que eu não quero. Ele paga pela minha não querência de fazer. Ainda tem uma outra coisa. Aquela questão do gatilho mental da relação. Quando uma pessoa entende, olha, peraí, a mentoria do Carlos é 50 pau, a consultoria é 10... Eu vou de consultoria, né? Vou começar de consultoria, em algum momento pode ser que eu contrate mentoria, mas ele enxerga a consultoria até mais barato porque ele tem uma relação com a mentoria. Ele fala, cara, se o valor do Carlos assim, né, você tem um preço mais elevado, claro que valor é diferente de preço, né? Valor é a percepção da pessoa
em relação àquele serviço, e o preço é o quanto você acha que pode cobrar por aquilo ali. São coisas diferentes, tudo bem. Mas quando você pega o seu preço e eleva ele, a percepção da pessoa é, peraí, ele acredita que o valor dele é esse daqui. O valor do Carlos é 50 pau. A consultoria tá barato, entendeu? Agora, se você não tem essa referência, se a mentoria... Por exemplo, mentoria. Se você vender a mentoria por R$1.000, você cai em descredibilidade. Sim. Porque o pessoal fala, pô, se a mentoria dele é R$1.000 e ele é o líder dos consultores... Quanto então, que vale o consultor, né? A consultoria dele, ele deve pagar, sei lá, R$50 a hora para o consultor dele, entendeu? Sim. Então, de fato, eu acho que estrategicamente você tem que trabalhar esse produto da mentoria pensando até, às vezes, em não vender, mas que seja como um gancho para puxar mais consultoria, né? Mas a gente precisa terminar de desenhar esses produtos aí. O que eu queria ter? Uma forma do cara fechar, ou pelo menos clicar e falar assim, quero conhecer. Landing page de alta conversão, ela tem que ter um único objetivo. Eu faria um primeiro teste. Talvez eu faria um primeiro teste com uma campanha para a mentoria. Não acho que é uma boa. Eu acho que a venda disso sempre vai cair no WhatsApp. Mas o ideal é você direcionar para qual é a conversão. É o lead. Ah, beleza, doutor. Muito obrigado. Fechou? Fechou? Espero que você tenha entendido alguma coisa do que a gente falou aqui. Espero que seja útil para vocês de alguma forma. Vão ter vários outros, porque o Paulo ainda vai ter que me ajudar muito. Então, até mais. Gostou Fechou. do material? Já sabe? Segue lá nas redes sociais. Paulo Pina? Paulo Pina no Instagram, Paulo Pina 21 no YouTube. E se quiser saber um pouco mais do dia a dia da vida do consultor, já sabe. Segue no Instagram. Eu agradeço. Até a próxima. E não se esquece de assinar o sininho para vocês receberem o conteúdo sempre. Eu sou o Carlos Pires e pode não parecer, mas eu sempre falo aqui de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.